Oi, eu me chamo Luana Basílio, sou neuropsicopedagoga, especialista em educação especial inclusiva, neurociência e orientadora educacional. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre um tema muito perguntado por vocês, que é o TDAH. Seja bem-vindo ao meu canal, um lugar onde vocês podem perguntar à vontade, tirarem todas as suas dúvidas e no que eu puder te ajudar, eu trago aqui para você. E se você gosta desses vídeos informativos, coloca aí nos comentários #Dicas da Lu. Também não se esquece de se inscrever e de clicar no sininho para ativar as notificações. Então vamos lá. O que quer dizer TDAH? Quer dizer transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. E esse transtorno é neurobiológico, que significa que tem uma estrutura cerebral que não trabalha como seria esperado. Essa estrutura é chamada de lobo pré-frontal. É uma área do córtex cerebral localizada na parte da frente da cabeça, que fica entre a testa e o meio do crânio. Seria aqui, ó. Então, estudos científicos mostram que portadores do TDAH têm alterações na região frontal e nas suas conexões com o resto do cérebro. A região frontal orbital é uma das mais desenvolvidas no ser humano em comparação com outras espécies animais e é responsável pela inibição do comportamento. Quer dizer que ela controla ou inibe esses nossos comportamentos inadequados. Ela também é responsável pela capacidade de prestar atenção, pela memória, pelo autocontrole, pela organização e também pelo planejamento. O que parece estar alterado nessa região cerebral é o funcionamento de um sistema de substâncias químicas chamadas neurotransmissores, principalmente a dopamina e a noradrenalina, que passam informações entre as células nervosas, entre os neurônios. Ele é um transtorno mais comum em crianças e adolescentes, mas em mais da metade dos casos, o transtorno acompanha as pessoas até a vida adulta. Geralmente na infância, ela se associa a dificuldades na escola, no relacionamento com as crianças, com os pais, com os professores. As crianças são tidas como avoadas, vivendo no mundo da lua, são estabanadas, ou falam que parece que elas estão com bicho de carpinteiro, ou ligadas no motor, quando elas não param nem um minuto. Os meninos tendem a ter mais sintomas de hiperatividade e impulsividade do que as meninas, mas todos dois são desatentos. Crianças e adolescentes com TDAH podem apresentar mais problemas de comportamento, como, por exemplo, dificuldades com regras e limites, do que os adultos. Nos adultos, já é comum os problemas de desatenção, pelas coisas do cotidiano, do trabalho, como a memória, por exemplo, eles costumam ser muito esquecidos. Também são inquietos, parece que só relaxam quando estão dormindo. Vivem mudando de uma coisa para outra, também são impulsivos. Sabe quando a pessoa coloca o carro na frente dos bois? Agora olha só, gente, vocês estão percebendo quantas dificuldades essas pessoas têm que lidar? Eles têm dificuldade, por exemplo, em avaliar o seu próprio comportamento e o quanto isso afeta as pessoas à sua volta. E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado, muito carinho, respeito e paciência. Às vezes, alguns pacientes, principalmente os adolescentes, eles chegam lá no consultório muito tristes, depressivos, porque, infelizmente, eles não conseguem perceber o quanto o seu comportamento impulsivo, e às vezes até explosivo, afetam a vida dos amigos e dos familiares. E por isso eles são frequentemente chamados de egoístas. Isso acontece. E na maioria das vezes, com as pessoas mais próximas a elas. E aí, gera mais problemas em torno disso, como ansiedade, depressão, o uso de álcool e até drogas.
O TDAH está associado a outros transtornos chamados de comorbidades, como, por exemplo, os transtornos do aprendizado, onde a pessoa pode ter dificuldade na leitura, na escrita, na matemática, os transtornos de desafio e oposição e transtorno de conduta, os tiques, os transtornos ansiosos como pânico, fobia social, transtornos de ansiedade generalizados, os transtornos de humor, como por exemplo a depressão, a distimia, que é como uma tristeza que acontece durante pelo menos 2 anos, junto com outros sintomas da depressão, o transtorno bipolar, o abuso de drogas e o alcoolismo. Tá gostando desse vídeo? O conteúdo tá instrutivo? Então deixe seu like aqui para mim, porque isso vai ajudar muito o canal a crescer. Existem causas que foram investigadas para essas alterações nos neurotransmissores da região frontal e as suas conexões. São elas: a hereditariedade, onde os genes podem parecer responsáveis não pelo transtorno em si, mas por uma predisposição ao TDAH. A participação de genes foi uma suspeita, porque foi observado nas famílias de portadores de TDAH que sempre tinha a presença de parentes também afetados com TDAH, entendeu? E essa presença era mais frequente do que nas famílias dos que não tinham crianças com TDAH. A prevalência do transtorno entre os parentes das crianças afetadas é cerca de 2 a 7 vezes maior do que na população em geral. E isso é chamado de recorrência familiar. Mas como em qualquer transtorno do comportamento, a maior ocorrência dentro da família pode ser devido a influências ambientais, como se a criança aprendesse a se comportar de um modo desatento ou hiperativo, simplesmente por ver seus pais se comportando dessa maneira, o que explicaria o papel de genes. Então foi preciso comprovar que a recorrência familiar era de fato devido a uma predisposição genética e não somente ao ambiente. Aí, outros tipos de estudos genéticos foram fundamentais para ter certeza da participação de genes, como estudos com gêmeos e com adotados, por exemplo. Nos estudos com os adotados, foi feita uma comparação entre os pais biológicos e os pais adotivos das crianças afetadas, verificando se há diferença na presença do TDAH entre os 2 grupos de pais. Eles mostraram que os pais biológicos têm 3 vezes mais TDAH do que os pais adotivos. E no estudo com gêmeos, eles compararam gêmeos univitelinos e gêmeos fraternos, que são aqueles bivitelinos, quanto aos diferentes aspectos do TDAH, presença ou não, tipo, gravidade, entre outras coisas. E a gente sabe que os gêmeos univitelinos, eles têm 100% de semelhança genética, ao contrário dos fraternos, que só têm 50%. Agora, se os univitelinos se parecem mais nos sintomas de TDAH do que os fraternos, a única explicação é que a participação de componentes genéticos, ou seja, os pais são iguais, o ambiente é o mesmo, a dieta, tudo. Quanto mais parecidos, quanto mais concordam as relações, aquelas características, maior é a influência genética. Realmente, os estudos de gêmeos com TDAH mostraram que os univitelinos são muito mais parecidos, também se diz concordantes, do que os fraternos, chegando a ter 70% de concordância, o que mostra pra gente uma importante participação dos genes na origem do TDAH. Então, a partir dos dados desses estudos, o próximo passo na pesquisa genética do TDAH foi começar a procurar que genes poderiam ser esses. Gente, é importante saber que tanto o TDAH como a maioria dos transtornos de comportamento em geral, multifatoriais, nunca devemos falar em determinação genética, mas sim em predisposição ou influência genética. O que acontece nesses transtornos é que a predisposição genética envolve vários genes, e não um único gene.
como é a regra para várias de nossas características físicas. Provavelmente não existe ou não se acredita que exista um único gene do TDAH. Além disso, genes podem ter diferentes níveis de atividade. Alguns podem estar agindo em alguns pacientes de um modo diferente do que em outros. Eles interagem entre si e ainda se somam às influências ambientais. Tá gostando desse vídeo? O conteúdo tá instrutivo? Então já deixe seu like aqui para mim, porque isso vai ajudar muito o canal a crescer. Outra causa seriam as substâncias ingeridas na gravidez. Tem-se observado que a nicotina e o álcool, quando ingeridos durante a gravidez, podem causar alterações em algumas partes do cérebro do bebê, incluindo aí a região frontal orbital. Pesquisas indicam que mães alcoolistas têm mais chance de terem filhos com problemas de hiperatividade e desatenção. É importante lembrar que muitos desses estudos nos mostram apenas uma associação entre esses fatores, mas não mostram a relação de causa e efeito. Uma outra causa seria o sofrimento fetal. Alguns estudos mostram que mulheres que tiveram problemas no parto e acabaram causando sofrimento fetal tinham mais chance de terem filhos com TDAH, mas a relação dessa causa não é clara. Uma outra possível causa seria a exposição ao chumbo. Crianças pequenas que sofreram intoxicação por chumbo podem apresentar sintomas semelhantes aos do TDAH. Muitas vezes, as pessoas não reconhecem a sua falta de atenção como um problema e não sabem que é possível um tratamento. Elas simplesmente incorporam esse comportamento como característica de sua personalidade, como seu jeitão de ser. Admitir que pode ser o sintoma de um transtorno é o primeiro passo para buscar ajuda e tratamento e, com isso, contornar o problema. Além disso, é fundamental criar estratégias para compensar a desorganização natural e a falta de atenção das pessoas que sofrem com esse tipo de transtorno. Quanto mais rotineiras e sistemáticas forem, melhor vai ser o desempenho nas diferentes áreas. De um modo geral, os adultos com déficit de atenção e hiperatividade já desenvolveram algumas técnicas para lidar com as suas próprias dificuldades, porque, como sabem que são distraídos, eles costumam anotar cuidadosamente todos os seus compromissos na agenda. Criam hábitos de como deixar os objetos sempre no mesmo lugar e estabelecem determinadas rotinas na vida. E em relação às crianças, desenvolver essas atitudes comportamentais com elas também vai ajudá-las a se organizarem melhor. Outra dica importante é reconhecer os danos à autoestima que o transtorno provocou e procurar uma ajuda psicológica. Bom, pessoal, foi uma alegria e uma satisfação enorme poder esclarecer um pouquinho desse tema abordado nesse vídeo. Espero que tenha ajudado. Deixem suas sugestões para o nosso próximo vídeo sobre o que vocês gostariam que eu falasse ou o que vocês gostariam de saber que eu vou trazer para você. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.